Olá novamente. Nessa sessão, vamos introduzir o conceito de taxa de variação ou derivada para uma função de duas ou mais variáveis. Veremos também como interpretar a derivada geometricamente. E iremos determinar equações para a reta normal e o plano tangente à superfície gerada pelo gráfico de uma função de duas variáveis. Vejamos agora a definição de derivada parcial. Bom, a definição de derivada parcial, assim como no caso da derivada de uma função real ou valor real, nada mais é que o limite ou consiste do limite do quociente de Newton. Nesse caso, o quociente de Newton é adequado para funções de duas ou mais variáveis. Então, vejamos como é que a gente faz isso. Então, definição. Então, como de costume, seja o subconjunto do R2, um conjunto aberto. Um conjunto aberto. Relembra, o conjunto é aberto se todos os seus pontos são interiores. E f, uma aplicação ou uma função de u em R. Ok? Então, a gente define as derivadas parciais dessa função. Bom, a gente vai começar com a função de duas variáveis, mas a ideia é a mesma para a função de três ou mais variáveis. Tranquilo? Ok? Então, as derivadas parciais da função de f de x, y em relação a x e y são definidas através do seguinte limite, se existirem, vamos ver aqui. Então, essa vai ser a notação que a gente vai utilizar, fx num ponto xy qualquer. Essa notação quer dizer derivada da função f, derivada parcial de f, em relação à variável x, ou em relação à primeira variável. Depois veremos algumas notações alternativas para as derivadas parciais. Então, a gente vai definir esse cara como o seguinte limite. Limite de f de x mais h y menos f de x, y dividido por h, quando h vai a zero. Ok? Então, a gente vai chamar isso de derivada parcial em relação a x. Bom, que esse cara tem cara de derivada, a gente consegue perceber pela forma da expressão, pela forma do limite que a gente está definindo aqui. Não é isso? Aqui a gente tem aquele quociente de Newton. É o valor da função num ponto mais um acréscimo, menos o valor da função no ponto, dividido pelo acréscimo quando o acréscimo vai a zero. Não é isso? Só que nesse caso, o acréscimo é dado, se a gente tem duas variáveis, então eu posso dar o acréscimo tanto em y quanto em x. Mas quando eu estou derivando, ou quando eu defino a derivada parcial em relação a x, o y é visto como uma constante. Então, o acréscimo é dado na variável x, ou na primeira variável nesse caso. Ok? Então, a gente dá um acréscimo aqui na função, a x mais h, menos o valor da função no ponto original, que é o ponto genérico aqui representado dessa maneira, x, y, dividido pelo acréscimo, que é h, quando esse acréscimo vai a zero. Bom, é acréscimo ou decréscimo, né? Tanto faz. Ok? O que importa é que esse h vai a zero. Então, a gente define assim a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y é definida de forma análoga. Então, a derivada parcial em relação a y, um ponto arbitrário x, y aqui, pertencente ao domínio da função, é definida da seguinte forma. Agora, o acréscimo é dado na segunda variável, que nesse caso é o y. Então, fica f de x e y mais k, menos f de x, y, tudo isso dividido por k, quando k vai a zero. Ok? Então, se esses limites existirem, a gente chama esses limites de derivadas parciais da função, ou são as derivadas parciais de primeira ordem. Ok? Depois a gente vai ver como definir as derivadas parciais de ordem superior, se a função assim permitir. Tranquilo? Mas é dessa forma que a gente define a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, claro, desde que esses limites existam. Ok? Deixa eu colocar essa observação aqui. Desde que os limites existam. Os limites existam. Tranquilo? Então, é dessa maneira que a gente define as derivadas parciais da minha função em relação a x e em relação a y. Professor, mas a gente vai calcular limite, vai calcular a derivada utilizando o limite? Bom, a gente poderia calcular sim, mas o que a gente vai fazer é o seguinte. Olha só, vou colocar aqui como uma observação. Observação.
Então, do ponto de vista operacional, do ponto de vista prático, deixa eu colocar isso aqui, do ponto de vista operacional, ou seja, quando a gente for calcular a derivada operacional, para calcular a derivada parcial em relação a x, por exemplo, então para calcularmos a derivada parcial em relação a x, tudo que a gente tem que fazer, então, basta derivar a função f de x, y, mantendo, bom, em relação à variável x, mantendo y fixo, ok? Só isso. Então, como o y é fixo, ele é visto momentaneamente como uma constante, e a gente sabe que derivada de uma constante é zero. Então, quando a gente vai calcular essa derivada em relação a x, na expressão que define a nossa função, tudo que não for x é visto como uma constante, inclusive o y, por mais que ele seja uma variável. Momentaneamente ali, ele está fazendo o papel de constante. Por quê? Porque ele é fixo. Ok? Então, do ponto de vista operacional, para calcularmos f de x, ou fx, basta derivar f de x, y em relação a x, mantendo y fixo. Ok? E aplicarmos, deixa eu colocar isso aqui, e aplicarmos as propriedades análogas à derivada de uma função de uma variável. As propriedades análogas às da derivada de uma função real a valor real, ou seja, de uma função de uma variável. De uma função real a valor real. Deixa eu colocar aqui, ou seja, regras da soma, ou propriedades da soma, regras da soma, soma ou subtração, não é? Regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, importante, regra da cadeia, etc. Aqui a gente depois vai ver uma forma diferente da regra da cadeia para funções de duas ou mais variáveis. Porque quando eu me refiro aqui à regra da cadeia simples, a regra da cadeia para a função de uma variável real a valor real. E da mesma forma, ou de forma análoga, obtemos a derivada parcial em relação a y, ok? A gente mantém o x fixo e deriva a expressão olhando apenas para o y, ok? Agora eu vou exibir aqui notações diferentes que a gente pode encontrar para a derivada parcial. Notação, vamos ver aqui algumas notações equivalentes. Então, olha só, existem várias notações para a derivada parcial. Vou listar aqui apenas algumas, tá certo? Que aparecem com mais frequência e depois mostrar quais é que a gente vai utilizar no decorrer do curso. Então, a gente pode denotar assim, ó, dz dx, tá certo? Com esse d arredondado, perceba que esse d é diferente desse aqui, tá certo? Esse d aqui é a notação para derivada parcial. Esse d aqui, vamos ver, a gente chama esse de derivada ordinária, mas mais à frente a gente vai ver que ele também é utilizado para definir um objeto que a gente chama de diferencial, tá ok? Mas o importante é que existe notação, que esses dois caras são diferentes, então se você quer falar de derivada parcial, não use essa notação, ok? Em geral, não use essa notação, a não ser que você esteja calculando a diferencial de uma função de duas ou mais variáveis, ok? Mas para a derivada parcial, a gente usa essa notação desse d arredondado. E a gente lê isso como, bom, derivada parcial de z em relação a x. Tranquilo? Bom, ou assim ainda, ó, derivada parcial de f em relação a x, ou ainda a notação com o subscrito, né, fx, um ponto x, y arbitrário, ou assim ainda, ó, f1, que por vezes é bastante interessante a gente utilizar essa notação, porque aqui ele não faz menção em quem é a variável, ele diz apenas o seguinte, estou derivando em relação à primeira variável, seja ela qualquer letra que aparecer aqui. Ok? Porque, por exemplo, alguém poderia escrever assim, ó. É possível, né? Uma pessoa denotar a função assim, em vez de
da primeira coordenada ser x e a segunda ser y, eu quero usar y e x. Mas essa notação aqui está me dizendo deriva em relação à primeira variável, que nesse caso é y. Ok? Então, em algumas situações, essa notação aqui é mais interessante do que as demais. Tá? Ela evita certas ambiguidades. Que mais? Bom, a gente tem essa outra notação aqui e essa outra forma aqui. Então, todas elas aparecem com bastante frequência. Mas as que a gente vai utilizar aqui com mais frequência vai ser essa daqui, essa outra. Bom, e raramente essa outra aqui. Quando o problema tiver poder apresentar alguma ambiguidade com relação à variável ou à posição delas, a gente pode utilizar essa notação aqui, tá certo? Com números em vez de sobrescrito, em vez da variável no sobrescrito. Ok? Bom, e de forma análoga a gente tem a mesma notação para o x, para o y, para o z. Ok? Então, dz dy, né? Ou ainda derivada de f em relação a y, ou ainda derivada dessa forma, né? Usando o sobrescrito, ou ainda f2, onde 2 quer dizer a segunda variável, que nesse caso para a gente é o y, ou ainda dy, de f de xy, ou ainda d2, de f de xy, ok? Qualquer uma dessas notações são equivalentes, mas como eu já falei a vocês, eu já escolhi as minhas preferidas. Tranquilo? Então a gente tem essas notações. E o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai fazer agora exemplos de como calcular a derivada parcial para algumas funções. Tranquilo? Bom, mas tudo se passa, como é que a gente calcula? Bom, tudo se passa como no caso é uma função de uma variável só. Você quer derivar em relação a x, mantém todas as outras variáveis fixas, e aí você deriva apenas a parte que tem, deriva apenas o x, ok? Presente na equação. Mas se eu quero derivar em relação a y, a mesma abordagem. Você mantém tudo que não foi y fixo e deriva em relação a esse cara. Eu quero derivar em relação a z. Mesma coisa, ok? Então, olha só, exemplo 21. Determine a derivada parcial da minha função em relação a x no ponto 0 e π e a derivada parcial da minha função em relação a y no mesmo ponto 0 e π, onde a minha função é a função e elevado a x vezes cosseno de x mais y. Ok? Então, vamos derivar isso aqui e calcular essas derivadas depois no ponto dado, que é o ponto 0π. Então, observe o seguinte, olha só, observe que vamos primeiro começar com a derivada em relação a x. Então, a derivada da minha função em relação a x num xy qualquer, depois eu substituo o ponto, eu vou usar essa notação aqui. Eu vou derivar em relação a x, a função que é a função e elevado a x vezes y. Então, eu vou derivar a função e elevado a x vezes y vezes cosseno de x mais y. Ok? Então, veja que é um produto de duas funções. Aqui eu tenho uma função de duas variáveis, aqui outra função de duas variáveis. Então, eu vou usar a regra do produto. Então, vai ser a derivada do primeiro termo, ou seja, de e elevado a xy vezes cosseno de x mais y, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ou seja, mais e elevado a xy vezes a derivada em relação a x do segundo termo. Só isso. E agora a gente vai aplicar a derivada em cada um desses termos. Ok? Por exemplo, nesse primeiro termo aqui, estou derivando em relação a x, então eu vejo o y como uma constante. A derivada exponencial é ela mesma, então é elevado a x vezes y, mas a regra da cadeia. Ok? Então, veja que a gente usa tudo simultaneamente. Derivada de x vezes y em relação a x, o y é visto como uma constante, então a derivada de x é 1 sobre apenas o y, ok? Vezes o que a gente já tinha. O que a gente tinha? Cosseno de x mais y. Ok? Agora, mais a segunda parcela. Então, vai ser e elevado a x vezes y vezes a derivada do cosseno. Então, derivada do cosseno em relação a x, mas a derivada de cosseno é menos seno, então vai ficar menos seno de x mais y, vezes a derivada do de dentro em relação a x. A derivada de x mais y em relação a x é 1, então não vou colocar. Tranquilo? Então, a gente vai ficar então com o seguinte, y vezes e elevado a xy, cosseno de x mais y, menos e elevado a x vezes y, seno de x mais y. Então, essa é a derivada, é a função derivada parcial em relação a x. Veja que a função, que essa derivada está bem definida para todos os valores de x e y, então isso define para a gente uma função, ok? Que é a função derivada parcial
função derivada primeira em relação a x. E o que ele pede? Para a gente calcular essa derivada no ponto 0 e π sobre 4. No 0 e π. Então, logo, essa derivada no ponto 0 e π vai ficar da seguinte maneira. Então, eu vou substituir no tiver x por 0 e y por π. Ok? Então, vai ficar π vezes e elevado a 0 vezes π vezes cosseno de 0 mais π menos e elevado a 0 vezes π vezes seno de 0 mais π. Ok? Bom, aqui vai ficar seno de π, que é 0, então não preciso mais olhar para esse termo. No outro termo, vai ficar cosseno de π, que é menos 1, não é isso? E elevado a 0 é 1, então ficou menos π. Então, a derivada parcial da minha função no ponto 0 e π é menos π. Ok? Da mesma forma, a gente procede para a derivada parcial em relação a y. Ok? Então, da mesma forma, ou de forma análoga, temos o seguinte. Então, eu vou calcular a derivada em relação a y. Então, eu vou indicar isso da seguinte maneira. Então, é a derivada parcial em relação a y da minha função, que é elevada a x vezes y, cosseno de x mais y. Não é isso? Ok? Agora, novamente, vai ser a derivada do primeiro termo em relação a y, é elevado a xy vezes o segundo, né, regra do produto, mais o primeiro, então é elevado a xy, vezes a derivada em relação a y do segundo termo, que é cosseno de x mais y. Só isso, pessoal. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a derivada da exponencial é ela mesma. Regra da cadeia, derivada de x vezes y em relação a y. Bom, agora é x, né, professor? Isso. Então, x vezes elevado a xy vezes o que a gente já tinha, que é cosseno de x mais y, mais a segunda parcela. Ok? Então, vai ficar e elevado a x vezes y vezes, bom, quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, menos seno de x mais y. Isso vezes a derivada do de dentro em relação, quem é o de dentro? X mais y em relação a y, mas a derivada de y em relação a y eu não vou colocar. Ok? Então, vamos ficar com o seguinte, x vezes e elevado a x vezes y, vezes cosseno de x mais y, menos e elevado a x vezes y, seno de x mais y. Bom, agora a gente calcula isso, logo, a gente calcula agora esse carinha no ponto dado. Então, a derivada no ponto 0 e π é só substituir, não é isso? Então, vai ficar 0 vezes e elevado a 0 vezes π, vezes cosseno de 0 mais π, menos, o próximo termo vai ficar e elevado a 0 vezes π, seno de 0 mais π. Ok? Mas a gente já viu que esse termo aqui se anula. Bom, e como tem um 0 aqui, isso aqui se anula também. Então, o resultado dessa derivada, nesse ponto, é 0. Ok? Tranquilo? Veja como é simples. Se for derivar em relação a x, mantém tudo que não é x constante durante a derivação. Se for derivar em relação a y, faz todas as outras variáveis constantes enquanto você deriva em relação a y. Tranquilo? Assim como no caso de uma função real a valor real, a derivada parcial da função, por exemplo, em relação a x no ponto AB dado, mede a taxa de variação da função com relação a x, nesse x, por exemplo, em x igual a A, como eu falei, enquanto y é mantido constante, nesse caso igual a b. Então, geometricamente, a derivada parcial em relação a x nesse ponto AB pode ser interpretada como o coeficiente angular da reta tangente à curva obtida pela interseção do gráfico da função com o plano x igual a b. Ok? Então, a gente vai ver isso agora. Então, deixa eu fazer um esboço breve. Então, olha só, considere esse esboço que eu fiz aqui. Então, aqui em vermelho eu tenho o gráfico da minha função, que é uma superfície no plano, tá certo? Essa superfície aqui. E o que eu fiz aqui? Eu vou definir uma curva, que é essa curva em azul clarinho aqui, olha só. Essa curva que eu estou chamando de C1, da seguinte maneira. Essa curva ela é obtida através da interseção da minha superfície com o plano B igual a constante, perdão, y igual a constante e y igual a b. Okay? Esse plano aqui em azul é o plano y igual a b. Tá aqui, ó, já tinha colocado essa informação aqui. Então, perceba que quando esse plano em azul corta essa superfície em vermelho, então o que aparece para a gente é essa curva em azul claro que eu estou chamando aqui de C1. Então, se eu quiser determinar a equação da reta tangente a essa curva em azul claro que eu estou chamando aqui de C1, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, AB, F de AB. Quem é esse ponto AB, F de AB? Bom, AB... Bom, x igual a A, y igual a B, e aí a coordenada z desse ponto, que pertence ao gráfico, ou pertence à superfície aqui, que é o gráfico da função, é o valor da função no ponto, tá certo? Então, tá aqui esse ponto roxinho aqui marcado sobre a superfície.
Então, digamos que eu quero a equação da reta tangente a essa curva em azul claro, ok? No ponto roxinho aqui, ó, nesse ponto roxo, sobre a superfície, que é esse ponto P aqui, ó, chama aqui, ó, ponto P, é o ponto de coordenadas A, B e F de AB. Então, como é que a gente faz para calcular o coeficiente angular ali? Bom, se eu tiver a curva que define aquele cara, eu consigo calcular o coeficiente angular derivando, né? Para uma função de uma variável real a valor real, a gente sabe que a derivada da função no ponto nada mais é que o coeficiente angular da reta tangente, é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto dado, por exemplo. Se esse aqui for o ponto A, e aqui f de A, o coeficiente angular aqui, para que eu possa determinar a equação da reta tangente, nada mais é que a derivada da função no ponto. Não é isso? Então, dessa mesma forma, ou pensando da mesma maneira, a gente consegue determinar o coeficiente angular dessa curva em azul clarinho. Bom, ao longo desse plano z igual y igual a b, o y é constante, não é isso? Então, a minha função, na verdade, ela é uma função que depende agora momentaneamente só de quem? De x, já que o y é constante. Ok? Então, esse carinha descreve essa curva, ok? À medida que x toma valores no domínio, esse ponto z vai variando ao longo dessa curva em azul clarinho. Então, se eu quiser a equação se eu quiser o coeficiente angular da reta tangente, se você pensar nesse cara momentaneamente como uma função que só depende de x, então o coeficiente angular dessa curva, g de x, nada mais é que a derivada. Por exemplo, o coeficiente angular desse cara em x igual a A é a derivada dessa função em A. Mas se eu derivar essa função em A, eu tenho que derivar essa função e depois fazer x igual a A. Mas aqui é uma função de duas variáveis, então se eu derivar essa função em relação a x, eu tenho isso aqui, ó. Quando x for A, a gente tem a derivada parcial da função no ponto AB, em relação a x. Então, a gente pode ainda associar esse carinha, a derivada parcial em relação a x no ponto em questão, como coeficiente angular de alguma reta tangente. Mas de qual reta tangente? Bom, dessa verdinha aqui. Tangente aqui curva, dessa em azul claro, que é obtida através da interseção do meu plano aqui, y igual a b, ok? Y constante, com o gráfico ou com a superfície, que é o gráfico da minha função. Tranquilo? Da mesma forma, podemos interpretar a derivada parcial em relação a y como coeficiente angular da reta tangente à curva obtida pela interseção do gráfico da função, da mesma forma que a gente fez aqui, porém, agora com o plano com o plano x igual a A. Ok? Deixa eu fazer o esboço disso agora aqui embaixo para que a gente possa perceber que é realmente o que acontece. E aí, se a gente quiser, por exemplo, determinar a equação dessas retas tangentes, a gente consegue, porque a gente tem o coeficiente angular. Não é isso? Para a gente montar a equação da reta, o que é que a gente precisa? Um ponto que é por onde ela passa e a direção, ou a coeficiente angular nesse caso. Ok? Então, com esses caras, vocês vão ver que mais à frente a gente vai conseguir, por exemplo, achar os vetores na direção de cada uma dessas retas. Esses vetores são os tangentes, né? Porque a gente está falando da reta tangente. E esses vetores tangentes moram em um plano. Esse plano é o chamado plano tangente. E aí, se eu quiser, por exemplo, a equação desse plano tangente, para isso eu preciso determinar um vetor normal a esse plano. Mas aí, se eu conheço esses dois vetores tangentes, eu conheço esse vetor normal, basta fazer o produto vetorial entre esses dois vetores que moram nesse plano. É isso? Então, deixa eu colocar essa informação aqui embaixo, de forma análoga. Podemos interpretar a derivada parcial da função em relação a x nesse ponto AB, perdão, em relação a y nesse ponto AB, como coeficiente angular, como o coeficiente angular da reta tangente, a que curva, professor? A curva obtida pela interseção do plano ou do gráfico da função com o plano agora x igual a constante. Nesse caso, com o plano x igual a A. Com o plano x igual a A. Da seguinte forma, deixa eu fazer esse esboço aqui embaixo. Ok? Como eu falei, novamente está aqui o gráfico da minha função, aqui a superfície, olha. E agora eu vou estudar a curva obtida através da interseção dessa superfície com esse plano aqui, ó, com o plano x igual a A. Deixa eu colocar essa informação. X igual a A. Então, perceba que esse plano corta a minha superfície nessa curva azul clarinha aqui, ó. Ok?
E a ideia agora é determinar o coeficiente angular dessa reta que é tangente. Dessa reta que é tangente a essa curva clarinha C2 aqui, ó, azul clarinho, ok? Nesse ponto lilás aqui, ou nesse ponto roxinho. Então, como é que a gente faz isso? Bom, eu preciso do coeficiente angular, mas como é que eu determino esse coeficiente angular? Novamente, se você pensar, se a gente usar a mesma ideia do caso anterior, bom, ao longo desse plano, a minha função, ela depende apenas de y, ela não depende mais do x. Por quê? Porque o x ao longo daquela curva é constante, não é? Ao longo dessa curva, o x é sempre igual a A, porque aquela curva ela pertence tanto à superfície quanto ao plano. E ao longo desse plano, o x é constante igual a A. Então, momentaneamente, eu tenho uma função que depende só de y, não é verdade? E como é que eu determino o coeficiente angular de uma curva dessa, por exemplo? Aqui, ó, minha curva h de y, aqui, ó. Como, aqui o x e aqui o y. Então, aqui é uma curva desse tipo, x igual a h de y. Como é que eu determino o coeficiente angular? Aqui, ó. Eu preciso calcular a derivada da função nesse ponto, não é isso? Então, como é que a gente faz? Derivar. Então, a derivada da minha função, digamos que o ponto corresponde a y igual a b. Então, o que é que eu tenho que fazer? Derivar essa função em relação a y no ponto a, b. Então, perceba que eu ainda consigo novamente identificar o coeficiente angular, ou a derivada parcial em relação a y, como coeficiente angular também. Mas agora é o coeficiente angular da reta tangente à curva obtida através da interseção do plano x igual a A com o gráfico da minha função, que é essa curva azul clarinho. Ok? Então, a gente ainda consegue interpretar essas derivadas parciais como coeficiente angular, como era o caso para uma função de uma variável real a valor real. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Vamos obter duas parametrizações para essas curvas C1 e C2 que a gente falou agora acima. C2, essa curva aqui azul clarinho, e C1, essa outra que é obtida através da interseção do plano y igual a b. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Observe que a gente pode parametrizar essas curvas da seguinte forma. Então, observe ainda que podemos parametrizar essas duas curvas C1 e C2 da seguinte forma, eu posso parametrizar aqueles carinhas assim. Vou chamar R1 a parametrização de C1 e R2 a parametrização de C2. Eu vou chamar x igual a t. Bom, no primeiro caso o y é constante igual a b e a coordenada z vai ser a função z igual a f de xy, né? Só que eu estou chamando x de t, então eu vou ficar f de t e o y é constante igual a b. Não é isso? Então eu posso parametrizar a primeira curva assim e a segunda curva R2 eu posso parametrizá-la da seguinte maneira. Bom, o x é a, constante, né? O y eu posso chamar de t e a coordenada z vai ser o valor da função nesses carinhas, ou seja, o x é sempre constante, então a, e o y é t. Ok? Então eu tenho aqui parametrizações. Então a gente tem aqui parametrizações para aquelas duas curvas em azul claro, C1 e C2. Então para que eu estou fazendo isso? Porque eu quero determinar os vetores tangentes a cada uma daquelas curvas. Porque como eu já falei, se eu tiver os vetores tangentes, eu posso, e esses vetores moram num plano chamado plano tangente por razão bastante óbvia, eu posso determinar um vetor normal a esse plano tangente. E isso me permite encontrar, por exemplo, a equação desse plano tangente. E com esse vetor normal, por exemplo, eu poderia determinar a equação da reta normal àquela superfície. Tranquilo? Então, como é que a gente faz para determinar esse plano tangente e esse vetor tangente? Então, como eu já falei, tais vetores acima, tais vetores moram em um plano que contém todos os vetores tangentes, todos os vetores tangentes às curvas que pertencem ao gráfico da função, que pertencem ao gráfico de f de xy, né? De f de xy e passam no ponto AB. E passam em AB. Em AB. Tal plano recebe o nome. Tal plano é chamado, por razões óbvias, de plano tangente. De plano tangente. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora é obter uma equação para o plano tangente. Tá? E depois a gente faz uma questão
onde a gente vai determinar esse cara numericamente. Então, deixa eu mostrar quem seria esse plano tangente. Deixa eu fazer aqui um breve esboço. Então, olha só, como eu falei, está aqui é o gráfico da minha função duas variáveis. E aqui, esse plano em azul é o nosso plano tangente, que é o plano que toca, por definição, essa superfície em azul em apenas um único ponto. O ponto de tangência é esse ponto roxinho aqui. Ok? Esse ponto roxinho é a imagem desse carinha, tá certo? Como a gente já vinha falando anteriormente, é esse ponto P, coordenadas A, B e F de AB. Então, a ideia é que nós sejamos agora capazes de determinar a equação desse plano. Então, para isso, eu preciso de dois vetores que moram nesse plano, como eu estou mostrando aqui, esses dois vetores verdinhos. Então, quem são esses caras? Bom, esse primeiro vetor verdinho, esse R1A, nada mais é que o vetor tangente àquela curva obtida. Lembra que a gente fez aquela curva C1, que é obtida através da interseção da minha superfície com o plano x e y igual a uma constante, y igual a b. E esse outro vetorzinho aqui, esse outro vetor tangente aqui, R2, R'2 em B, é o vetor tangente da curva obtida pela interseção, novamente agora da função da minha superfície, na verdade, do gráfico da minha superfície, com o plano x igual a A. Ok? Então, como é que a gente acha esses dois carinhas? Bom, a gente já tem a equação, a parametrização de cada um deles. É só fazer o que está pedindo aqui, ó. Se eu calcular essa derivada em A e essa derivada aqui, ó, em B, eu vou ter cada um desses vetores. Então, para eu determinar o vetor normal a esse plano, aqui, se eu tiver o vetor... Lembre, se eu tiver o vetor normal plano e um ponto do plano, bom, ponto eu já tenho, que é esse cara, né, que é o ponto de tangência, e o vetor normal, eu consigo a equação desse plano. Então, tudo que eu preciso é esse vetor normal. Mas como é que eu vou achar esse vetor normal? A gente pode achar o vetor normal utilizando o produto vetorial desses dois vetores que moram no plano. São esses dois vetores tangentes, R1' e R2'. Um calculado em t igual a A e outro calculado em t igual a B. Então, a gente vai fazer isso. Vamos calcular esses carinhas e vamos fazer o produto vetorial para obtermos o vetor normal. E aí, com o vetor normal, a gente tem a equação do plano. E, se quisermos, também podemos até determinar a equação dessa reta aqui, olha só, dessa reta normal. Okay? Que fura aqui o plano de forma normal à superfície. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, como é que fica esses carinhas? Vamos ver aqui. Então, note então, que o vetor normal à superfície, vetor normal à superfície e ao plano também ao mesmo tempo, né? Ao plano tangente no ponto AB, ou em AB, na verdade, AB e F de AB, né, que esse cara está lá no R3, é dado da seguinte forma, é dado por, então, como eu falei, eu posso calcular esse carinha no ponto AB da seguinte forma, é o produto vetorial desses dois vetores tangentes que a gente mostrou lá sobre a curva, ou sobre o plano, na verdade. Ok? Então, como é que vai ficar esse carinha? Bom, a gente pode fazer assim, ó, IJK, então as componentes do primeiro vetor tangente e depois as componentes do segundo vetor tangente. Mas quem é esse vetor R1'? Lembra lá quem é R1? R1 é a parametrização, aqui ó, R2, perdão, é a parametrização dessa curva aqui em azul, ó, dessa curva aqui. Então, como é que a gente acha esse vetor tangente? É só derivar esse cara, mas se eu derivar esse cara em relação a t, que é o único parâmetro que eu tenho aqui, eu vou ter 0, 1. Bom, e aqui é uma função de duas variáveis. Como eu estou derivando em relação ao segundo parâmetro, que para a gente é o y, então vai ser a derivada parcial dessa função em relação a y no ponto, no caso, quando t for b, no ponto AB. Ok? Então, aqui a gente vai ficar com 0, 1, e a derivada parcial em relação a x, perdão, em relação a y no ponto AB. Bom, da mesma forma, a R1 de t, a gente escreveu assim, né? Ó, t, b e f, t, b, f de tb. Então, se eu quiser essa derivada em A, que é o que eu preciso para colocar aqui, meu segundo vetor, isso vai ser 1, 0, né? Ó, derivada de t em relação a t, 1, derivada de bb é o constante 0, e agora a derivada dessa função de duas variáveis. Como eu estou derivando em relação ao cara que está na posição x, então fx, quando x for A, que vai ficar A, e o y gera B. Ok? Então, a gente vai ter esse outro vetor aqui, ó, 1, 0, fx, AB. Pois bem, agora tudo que a gente precisa fazer é computar esse determinante e aí a gente vai ter o vetor normal. Com o vetor normal, eu consigo a equação do plano, porque eu vou ter o vetor normal ao plano e um ponto do plano. Não é isso? Então, o meu vetor normal, nesse ponto AB, vai se escrever assim. Bom, na direção I, a gente sai esse carinha, sai esse, ficou apenas fx, então a derivada da função em relação a x no ponto AB, menos na direção J,
a gente vai ficar com menos fy, na verdade, na direção fy no ponto AB. Agora, na direção K, olha, sai esse cara, sai esse, 0, menos 1. Então, ficou menos K. Tranquilo? Então, dessa forma, é dessa maneira que a gente obtém um vetor normal ao plano ou à nossa superfície no ponto dado. Ok? Logo, o vetor normal, com o vetor normal, a gente pode montar a equação do plano tangente. Ok? Então, a equação do plano tangente, então, a equação do plano tangente fica do plano tangente fica da seguinte forma, ou se escreve da seguinte forma. Bom, como é que a gente monta a equação de um plano qualquer? É o vetor normal desse plano, escalar um vetor que mora no plano. Bom, mas se o vetor de coordenada é x, y, z, se esse ponto, perdão, pertence ao plano, e se esse outro ponto aqui, ó, pertence ao plano, então o vetor que sai daqui para cá mora no plano, não é verdade? Então, tudo que a gente tem que fazer é o produto interno desse vetor com o vetor do plano e igualar isso a zero, né? Já que esse cara é um vetor ortogonal ao plano. É isso? Então, x menos a, y menos b e z menos f de AB. E igualar isso a zero. Ok? Então, se a gente multiplicar aqui, ó, quem é o vetor normal? O vetor normal é fxab, fy calculado em AB, menos 1, né? Escalar, x menos a, vou subir mais um pouquinho, y menos b e z menos f de AB. E a gente iguala isso a zero. Portanto, a gente vai ficar com fx, né? fx em AB, que multiplica x menos a, mais fy em AB, que multiplica y menos b, mais, na verdade, menos z menos f de AB. Isso igual a zero. Se eu passar o z para o lado de lá, a gente vai ficar com o seguinte. Dessa forma, a equação do plano tangente se escreve assim, olha só. Dessa forma, a equação do plano tangente é. Então, como é que vai ficar o plano tangente para a gente? Vai ficar assim, olha. Z é igual a f de AB, ou seja, é o z0 da gente, ou o valor da função do ponto, mais a derivada da função no ponto dado que multiplica x menos a, mais a derivada da função em relação a y no mesmo ponto, y menos b. Então, a equação daquele plano que eu mostrei há pouco, ela é escrita ou descrita algebricamente dessa forma. Ok? Bem simples, né? Então, o vetor normal a gente encontra dessa forma, olha só. O vetor normal está aqui. E o plano tangente a gente descreve dessa maneira. Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo agora onde a gente encontra cada um desses carinhos. Exemplo 22. Encontre o vetor normal e as equações do plano tangente da reta normal gráfico da função z igual a seno de x vezes y em x igual a π sobre 3 e y igual a menos 1. Ok? Vamos lá, solução. Tudo que eu tenho que fazer, pessoal, é só achar o vetor normal. Com o vetor normal, a gente consegue encontrar todos esses carinhos. Bom, para encontrar a equação do plano, eu preciso do vetor normal e de um ponto do plano, né? Então, o ponto ele tem coordenada x igual a π sobre 3, y igual a menos 1 e z. Quem é a coordenada z do ponto? Bom, para eu descobrir isso, é só substituir x e y aqui na minha função, tá bom? Já que é um ponto que pertence ao gráfico da função. Tranquilo? Então, observe que o ponto na superfície em questão é. Então, basta a coordenada z do ponto vai ser o f desse cara, ou z desses caristas, certo? Z calculado ou f calculado em π sobre 3 e menos 1. Então, a coordenada x dele é π sobre 3, a coordenada y é menos 1, e a coordenada z é seno de π sobre 3 vezes menos 1, ou seja, menos π sobre 3. Mas isso é a mesma coisa que π sobre 3 menos 1, e seno de menos π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, tem o ponto, tudo que eu preciso agora é do vetor normal. Então, como é que eu acho o vetor normal? Para isso, eu preciso calcular as derivadas da minha função, não é? Porque o vetor normal, a componente x é derivada em relação a x, a componente y é derivada em relação a y, a componente z é menos 1.
É isso? A gente acabou de ver esses carinhas. Então, eu vou ter que derivar, tá aqui a função que eu tenho que derivar é essa. Tá? Eu posso usar essa notação ou essa notação aqui, tanto faz. Tranquilo? Vamos lá. Então, a derivada de seno de x vezes y em relação a x é derivada do seno, cosseno de x vezes y. A derivada de xy em relação a x é y. Tranquilo? E agora eu preciso computar esse cara no ponto dado. Que ponto é? Bom, x é π sobre 3 e o y é menos 1. Então, isso vai ficar menos 1, que multiplica cosseno de menos π sobre 3. Mas cosseno de menos π sobre 3 é igual a cosseno de π sobre 3, porque cosseno é função par. E isso vai dar meio com menos 1, menos meio. Da mesma forma, a gente calcula a derivada parcial da função em relação a y. Então, a derivada do seno vai ficar cosseno de x vezes y. A derivada de x vezes y em relação a y é x. Tranquilo? Novamente, a gente vai precisar desse carinha no ponto π sobre 3 e menos 1. Então, vai ficar π sobre 3 vezes cosseno de a mesma coisa, menos π sobre 3. Ok? Bom, cosseno de π sobre 3 vai ficar meio, que multiplica π sobre 3, π sobre 6. Assim, o vetor normal é dado da seguinte forma. Assim, o vetor normal, nesse ponto, né, π sobre 3 e menos 1, se escreve assim, ó, menos meio, π sobre 6 e menos 1. Então, agora que a gente tem o vetor normal e a gente tem um ponto do plano, ou ponto da superfície, a gente tem como determinar a equação do plano, não é isso? Então, a equação do plano tangente fica da seguinte forma. A equação do plano tangente é. Então, qual é a forma dela? Bom, z é igual ao valor da função no ponto, né? O valor na função nesse caso, π sobre 3 e 1, mas a gente já calculou esse carinha, ó. Cadê você? Está aqui no canto, está aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Então, é z igual ao valor da função no ponto, é menos raiz de 3 sobre 2, mais a derivada da função em relação a x, a derivada da função em relação a x tem o menos meio. Então, menos meio, que multiplica x menos a coordenada x do ponto. A coordenada x do ponto é, cadê você? π sobre 3. Então, x menos π sobre 3, mais agora a derivada parcial da função em relação a y no ponto dado. A gente já calculou, está aqui, ó. π sobre 6, que multiplica y menos a coordenada y do ponto, mas a coordenada y do ponto está aqui, ó, menos 1. Então, menos com esse menos aqui vai ficar mais. Não é isso? Então, mais 1. Bom, só isso. Então, essa é a equação do plano tangente. Se a gente quiser, pode simplificar um pouquinho mais, fazer essa distribuição, multiplicar, e a gente fica com a seguinte coisa, 3x menos π y mais 6. É só multiplicar todo mundo por 6, tá? Para tirar esse 6 aqui e colocar tudo que tem x e y para o lado de lá para ficar junto com o z. E aí, igual a 2π menos 3 raiz de 3. Então, essa é a equação do plano tangente à superfície, que é o gráfico daquela função seno de x vezes y. Professor, e a reta normal? Bom, eu preciso, para montar a equação da reta, dois ingredientes. Um ponto por onde a reta passa, mas esse ponto a gente já tem, e o vetor diretor da reta. Mas como eu quero a reta normal, o vetor diretor é o vetor normal. É isso, então, para a reta normal, vamos ter o seguinte, ó. Então, vou colocar assim, forma vetorial. A reta normal vai ser um ponto por onde ela passa, bom, mas a gente sabe que passa por esse ponto, ó, π sobre 3 menos 1 e menos raiz de 3 sobre 2. Então, π sobre 3 menos 1 e menos raiz de 3 sobre 2, mais um parâmetro arbitrário, t, que multiplica o vetor diretor dessa reta, que é o vetor normal. Mas o vetor normal da gente está aqui, ó, menos meio, π sobre 6 e menos 1. Menos meio, π sobre 6 e menos 1. Então, você pode deixar assim, ou se quiser organizar um pouco mais, a gente pode escrever a nossa reta normal na forma vetorial da seguinte forma. Então, é π sobre 3 menos t sobre 2, menos 1 mais π vezes t sobre 6, e menos raiz de 3 sobre 2 menos t. Ok? Então, essa é a equação da reta que é normal ao plano tangente, né? E por conseguinte, também normal à minha superfície naquele ponto, ou no ponto de coordenadas π sobre 3, menos 1 e menos raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Ok. Então, olha só, se a minha função admitir derivadas parciais de primeira ordem, admitir derivadas parciais em todos os pontos do domínio, em todos os pontos
do seu domínio, por exemplo, U, então, podemos definir duas novas funções, as funções fx, né, a função derivada parcial em relação a x, que toma valores lá em 1000 e retorna o número real, e a função derivada parcial em relação a y, que toma novamente valores lá no domínio e retorna o número real. Então, como esses caras são funções, eu posso agora perguntar pela derivada dessas funções. Na verdade, nada mais justo do que perguntar pela derivada da derivada. Bom, mas a derivada da derivada é o que a gente chama de derivada segunda, ou derivada de segunda ordem. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Vou mostrar como é que a gente calcula esses carinhas. Bom, na verdade, eu vou dar a definição. Como calcula é bastante sugestivo, a gente vai ver já já. Ok? Então, como funções, podemos perguntar pelas derivadas, e essas derivadas a gente chama de derivadas de segunda ordem, tá certo? Então, as derivadas destas funções são chamadas de derivadas parciais de segunda ordem. Derivadas parciais de segunda ordem, ok? E são definidas através dos seguintes limites que eu vou copiar aqui embaixo agora. Eu tenho 4 derivadas parciais de segunda ordem, né? Porque eu tenho aqui uma função fx e outra função fy, posso derivar esse cara em relação a x e posso perguntar pela derivada em relação a y. Aqui já vão duas derivadas. Aqui é a mesma coisa, essa derivada parcial em relação a y é uma função de duas variáveis, então eu posso perguntar pela derivada em relação a x e pela derivada em relação a y. Portanto, a gente tem 4 derivadas parciais que aqui estão denotadas, tá certo? Aqui são as definições através de limite. Então, se eu quiser derivar novamente a derivada em relação a x, o que eu faço? Dou o acréscimo em x, subtraio do valor da função derivada agora, ok? No ponto fixado aqui, x, y, divido pelo acréscimo e faço o acréscimo tender a zero. Da mesma forma, eu procedo para cada uma das outras, tá certo? O que a gente tem que ter cuidado aqui é com a notação. Então, nós vamos ter duas derivadas que a gente chama de derivadas puras, né? Onde você tem os índices repetidos, por exemplo, aqui, ó, fxx. Como é que eu acho o fxx? Eu derivo fx novamente em relação a x. Eu tenho fy. Como é que eu acho esse cara? Eu derivo fy novamente em relação a y. Mas agora eu tenho o que a gente chama de derivadas mistas. Eu tenho a função fx, derivo em relação a y, eu tenho fxy. Tenho a minha função fy, derivo em relação a x, eu ganho a função fyx. Não funciona a mesma coisa não? Tanto faz não? A ordem com que você deriva? Não, a gente vai ver que, em geral, essas derivadas são diferentes, a não ser que essas funções aqui satisfaçam certas condições que a gente vai exibir mais à frente. Tranquilo? Então, a gente tem dois tipos de derivadas, são as derivadas puras, né, os derivadas com índices repetidos, e as derivadas mistas. Então, para uma função de duas variáveis, nós temos 4 derivadas de segunda ordem. Ok? Exemplo 23. Determine todas as derivadas parciais de segunda ordem para a função f de xy igual a x ao cubo vezes y à quarta. Então, vamos ver que é bem simples, tá? A solução. Então, tudo que a gente tem que fazer é computar cada uma das 4, mas primeiro a gente tem que calcular as derivadas parciais de primeira ordem, né? Então, note o seguinte. Então, tudo que eu tenho que fazer inicialmente é calcular as derivadas parciais de primeira ordem. Então, vou derivar esse cara em relação a x. Então, como é que vai ficar? Vejo o y como uma constante. Então, ficou 3x2 vezes y à quarta. E vou calcular a derivada parcial desse cara em relação a y. Ok? Bom, tendo esses dois, a gente calcula todas as outras. Então, se eu derivar esse cara em relação a y, vai cair em 4, ficou x3, y3. Bom, agora, para eu calcular a derivada parcial em relação a x, novamente, o fxx, tudo que a gente tem que fazer é deriva de novo. Então, se eu derivar esse cara em relação a x, o que eu vou ter? 6x vezes y à quarta. Se eu quiser agora a derivada mista, ou seja, fxy, o que eu tenho que fazer? Derivar agora essa função, né, em relação a y. Ok? Então, se eu fizer isso agora em relação a y, vai ficar 12, cai um 4, né, vezes x ao quadrado, y3. Bom, mas agora eu quero fy. Então, fy é obtido derivando em relação a y, a derivada parcial em relação a y, né? Então, se eu derivar esse cara novamente em relação a y, o que eu vou ter? Bom, vai cair o 3, vai ficar 12, x3, y2. E agora, se eu quiser o fyx, o que eu tenho que fazer? Derivar esse cara, só que agora em relação a x. Mas se eu derivar em relação a x, vai cair um 3, vai ficar 12, x2, y3. Percebo que, nesse caso, as derivadas mistas foram iguais. Ok? Isso a gente vai ver
qual a condição necessária para que isso sempre aconteça. Tá? Já já a gente vai ver. Nem sempre esse é o caso, mas como essas funções vão satisfazer lá as condições do teorema que a gente vai ver mais à frente, então as derivadas mistas aqui, elas são iguais. Tranquilo? Só isso. Vamos ver agora um outro exemplo para uma função de 3 variáveis. Exemplo 24. Calcule as seguintes derivadas parciais, fyYZ, fyzy e fzyy para a função dada aqui, f de xyz igual a elevado a x menos 2y mais 3z. Ok? Então é só calcular cada uma das derivadas que são solicitadas no problema. Tá? E aí a gente vai comparar e vamos ver algo interessante, assim como no exemplo anterior. Então, note o seguinte. Então, quando ele pede para a gente calcular f, y, yz, num ponto arbitrário aqui, ó, sei lá, um ponto de coordenada x, y, z, o que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos ler isso aqui, ó. Então, a primeira derivada em relação, a gente sempre lê de dentro para fora, tá certo? Importante. Então, a primeira derivada em relação a z é y, a segunda derivada em relação a y e, por fim, em relação a z. Isso se eu utilizar essa notação sobrescrita. Se eu for utilizar a notação de operador, essa notação aqui, então, a derivada mais externa, ela fica aqui por fora, d dz, depois vem d dy e depois vem d dy. Esse primeiro d dy aqui é esse cara aqui, tá certo? Depois vem outro d dy, que é para esse cara do meio, e depois, por fim, d dz. Então, o que a gente tem que fazer? Computar essa sequência de derivadas para quem? Para a minha função aqui, ó. Então, vamos lá fazer isso. E elevado a x menos 2y mais 3z. Então, isso vai ficar d dz, d dy. Vamos derivar esse cara em relação a y. A derivada exponencial é a mesma, a derivada do argumento aqui da exponencial em relação a y vai ficar menos 2. Ok? Então, só vai cair o menos 2. Então, menos 2 é elevado a x menos 2y mais 3z. Bom, vamos novamente, agora vai ficar d dz e vamos aplicar outra derivada. Então, se essa derivada for para dentro, novamente a derivada exponencial é a mesma, a derivada de menos 2z vai cair menos 2y vai cair novamente o menos 2, então vai ficar 4, né? Então, 4 vezes e elevado a x menos 2y mais 3z. E agora eu computo essa última derivada. Então, se eu derivar em relação a z, vai cair 3 daqui, não é verdade? Então, vai ficar 12 e elevado a x menos 2y mais 3z. Então, da mesma forma, eu calculo o f, y, z e y. Preste atenção na ordem desses carinhas. Então, como é que é aqui? Ó, a derivada mais externa é d dy. Depois a do meio, d dz. E a mais interna, d dy, novamente. Ok? Então, eu vou fazer essa operação em quem? Na minha função. E elevado a x menos 2y mais 3z. Então, vamos aplicar a primeira derivada. Então, vai ficar d dy, de d dz, d. Bom, quando eu derivar em relação a y, vai ter exatamente esse cara que a gente já fez aqui. Então, menos 2 é elevado a x, menos 2y, mais 3z. Mais 3z. Não é verdade? Bom, e agora? Bom, agora eu vou derivar em relação a z, que é o que está pedindo aqui. Então, vamos lá, vai sobrar só a derivada em relação a y do que? Se eu derivar esse cara em relação a z, vai cair 3, né? Então, vai cair 3 com esse menos 2, menos 6 é elevado a x, menos 2y mais 3z. Por fim, se eu derivar agora em relação a y, vai cair um outro 2, um menos 2, com menos 6, 12 é elevado a x, menos 2y mais 3z. Ok? Por fim, ele pede para a gente calcular o fzy, né? Então, novamente, como é que a gente lê esse cara? A derivada mais externa é essa daqui, então d dy, a do meio é d dy também, e a mais interna é d dz. Ok? Então, veja, nessa notação eu leio assim, nessa outra eu leio assim. Tá certo? De quem? Bom, da mesma função, é elevado a x menos 2y mais 3z, mais 3z. Ok? Então, isso vai ser igual a... Bom, a primeira derivada em relação a z vai cair o 3, né? A gente já viu isso, então vai ficar d dy de 3 é elevado a x menos 2y mais 3z. Ok? Bom, agora sobrou d dy, vou fazer essa segunda derivada aqui. Então, quando eu fizer essa derivada, vai cair um menos 2. Ok? Então, vai ficar menos 6 é elevado a x menos 2y mais 3z. E, por fim, quando eu derivar novamente em relação a y, vai cair novamente o menos 2, e aí vai ficar 12 elevado a x menos 2y mais 3z. Então, o que a gente pode concluir aqui? Olha só, essa aqui é uma derivada mista, né? Perceba que aqui eu tenho duas derivadas em relação a y e uma derivada em relação a z. Aqui também, ó, duas derivadas em relação a y e uma derivada em relação a z. Aqui também, duas derivadas em relação a y e uma em relação a z. Então, professor, as derivadas mistas sempre são iguais, ó, porque é o que está aparecendo. Ó. Nesse exemplo,
nesse exemplo, a derivada deu isso aqui, essa derivada mista. Nesse outro caso, deu a mesma coisa. E no outro, como eu tenho a mesma quantidade de derivadas presente, deu o mesmo. Então, olha só, tanto nesse exemplo, professor, como no exemplo anterior, deu tudo igual. É sempre assim? Não, pessoal, não é não. Então, vou mostrar um exemplo onde isso não acontece, tá? E depois eu vou explicar por quê. Ou qual é o caso geral, ou que condições as minhas funções devem satisfazer para que essas derivadas mistas sejam sempre iguais. Então, olha só, exemplo 25. Determina as derivadas mistas da função a seguir na origem. Então, a função é definida em pasta, certo? Na origem ela vale 0 e fora da origem ela vale essa expressão. Então, o que é que ele está pedindo? Que eu calcule as derivadas f, x, y na origem e f, y, x na origem. Como ele está pedindo para calcular num ponto, então eu não vou obter a função derivada parcial nos dois casos, tá certo? Eu vou utilizar um artifício e vou calcular isso de forma mais simples, tá? Por quê? Porque ele está pedindo para a gente calcular apenas na origem. Então, vamos lá, solução. Então, observe o seguinte, ó. Observe o seguinte. Deixa eu subir aqui um pouco. Então, para eu calcular a derivada da função em relação a x na origem, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a derivada nesse ponto, tá? E aí, com isso, eu vou ficar com uma função que depende só de x, de y. E aí, depois eu derivo esse cara em relação a y, e aí eu vou ter uma coisa dessa forma. E depois eu faço y igual a zero. Quando eu fizer isso, eu vou ter a derivada que ele quer, tá? E de forma semelhante, para calcular a derivada mista f, y, x, primeiro eu vou calcular a derivada assim, ó, fixado o y igual a zero e o x qualquer, e aí depois eu vou derivar esse cara em relação a x, né, porque ainda vai depender de x aqui, e aí eu vou ficar com f yx com x e zero, e depois eu faço o x igual a zero. Dessa forma eu evito ter que calcular todas as derivadas para chegar nessas derivadas parciais mistas, tá certo? Visto que a minha função é definida em partes. Do contrário, eu teria que separar em casos. Para x, y diferente de zero, eu calculo assim. Para x, y igual a zero, eu calculo assado. Então, para evitar isso, vamos fazer dessa forma. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, limite de fx com h e y menos fx, perdão, aqui não tem o x, né? Limite de f de h e 0 menos f de 0 e 0, y, professor, aqui. Só vou fazer o y igual a 0 no final. Dividido por h quando h vai a 0. Ok? Bom, mas isso aqui vai ficar assim, ó, limite quando h vai a 0, de quem? Bom, quem é a minha função? Está aqui ela, ó. Então, eu vou substituir onde tiver x por 0 e y vai ficar o próprio y, né, nessa parte. Mas quando eu fizer isso, se eu substituir x por 0 para jogar aqui nessa parte, tudo isso aqui vai zerar, né? Porque aqui tem um x em cima, então vai zerar. E agora, quando x for h, então quando x for h, eu vou ter um h aqui e h nesse termo, não é verdade? Então, a gente vai ficar assim, ó, h vezes y, que multiplica h ao quadrado menos y2, dividido por x ao quadrado mais y quadrado, h ao quadrado mais y quadrado, tudo isso dividido por h, mas esse h ele pode vir para aqui, tá certo? E agora a gente vem, ó, simplificando, quando h tende a 0, esse cara vai para 0, esse cara vai para 0, aqui em cima sobrou quem? Y quadrado, e aqui embaixo y quadrado. Na verdade, em cima sobrou menos y3, né? Olha, porque já tinha esse y aqui, com esse y de baixo ficou apenas menos y. Então, isso aqui deu menos y, não é verdade? Então, se eu quiser calcular agora a derivada mista, logo, a derivada mista, se eu derivar novamente esse cara em relação a y, tudo que eu tenho que fazer é derivar essa função. Mas se eu derivar esse cara, eu vou ter menos 1. Portanto, na origem, fx, y na origem, é só fazer agora y igual a 0 aqui, né? Deu menos 1. Então, vamos guardar esse resultado e vamos comparar com a outra derivada mista para ver se dá igual. Ok? Então, a outra a gente vai usar esse mesmo artifício. Então, eu vou calcular primeiro fy, no x arbitrário já vou deixar o y igual a 0, porque no final das contas eu quero fazer o x e o y igual a 0. Então, por definição, isso vai ser limite de fx e k menos fx e 0 dividido por k quando k vai a 0, não é verdade? Bom, mas se y for 0, ó, quando o y for 0 aqui na função, isso aqui tudo anula, né? Porque tem um y aqui, se eu colocar 0. E agora, quando o y for k, vai ficar x ao quadrado menos k2 sobre x ao quadrado mais k2. Muito parecido com o anterior. Então, vai ficar assim, limite, quando k vai para 0, de x ao quadrado menos k2 dividido por x2 mais k2. Lembra? Dividido por k, né? Mas esse k que está aqui dividindo, posso passar ele para cá.
Novamente cancelo esses carinhas. Em cima, o que eu vou ter? Deixa eu só trocar a cor aqui para... Em cima, o que eu vou ter? Em cima vai ficar x3 e embaixo só x, né? Quando k tende a zero. E quando k tende a zero, esse cara soma, embaixo fica x ao quadrado, em cima x3. Então, esse cara foi para quem? Para x, né? É x3 sobre x quadrado. Logo, a derivada parcial da minha função em relação a y, ponto x e 0, ficou x. Então, se eu derivar esse cara para encontrar a derivada mista, o que eu vou ter? 1. E se eu calcular essa derivada na origem, que é o que ele pedia, no 0, 0, o que eu vou ter? 1 também. Então, por que essas derivadas deram diferentes aqui, professor? Porque se você calcular a expressão que define essas duas funções, as duas funções de forma geral, não na origem, mas com x e y genérico, vocês vão ver que essas duas funções não são contínuas. Elas até existem, mas não são contínuas na origem. Porque essa é a condição necessária e suficiente, no teorema que eu vou enunciar agora, para que as derivadas mistas existam. Olha só, antes de introduzir o teorema, vou precisar de uma pequena definição. Definição. Então, a gente vai definir quando uma função de duas ou mais variáveis é de ordem CK. Então, uma função f, aqui eu estou definindo para uma função na R2, mas a ideia é geral, tá certo? Uma função f de duas variáveis é de classe ou de ordem CK, de classe CK, K aqui é um natural, 0, 1, 2, 3, assim por diante, se todas as derivadas, se existirem todas as derivadas parciais de ordem K, se existirem todas as derivadas parciais de ordem K, e forem contínuas, em U. Ok? Por exemplo, o que é uma função de ordem C0? Né? Então, C0, o zero aqui é o número de derivadas. 0, então não derivei nenhuma vez, então é a própria função. Então eu digo que é uma função de ordem C0 se ela for esse C de contínuo, tá certo? Se ela for contínua. Então, o que é uma função de ordem C1, ou de classe C1? Ela é uma função que tem derivadas parciais de primeira ordem, ou seja, está aqui todas elas, e ambas, ou seja, todas aqui são contínuas. Ah, professor, e o que é uma função de classe C2? Então, ela é de classe C2 se ela apresenta todas as derivadas parciais de segunda ordem. Todas, até as mistas, tá certo? Todas são todas. E se essas derivadas parciais são contínuas. De forma geral, a gente chama essas funções de classe CK, tá certo? CK quer dizer que ela tem todas as derivadas de ordem K e todas essas derivadas são contínuas. Se a função for de ordem CK para todo K, a gente diz que ela é de ordem C infinito. Por exemplo, a função é elevada a x mais y de ordem infinita, porque ela tem derivadas de todas as ordens, todas as derivadas são contínuas, porque a derivada exponencial é ela mesma, não é verdade? Então, de posse dessa definição, a gente pode enunciar o teorema da igualdade das derivadas parciais mistas, que é o teorema de Schwartz. Então, vamos lá? Vamos lá. Teorema, é o nosso segundo teorema, teorema de Schwartz, que é o teorema da igualdade das derivadas parciais mistas. Então, o teorema diz o seguinte, eu vou enunciar para uma função de duas variáveis, mas o mesmo ocorre para uma função de 3 ou mais. Então, se eu tenho uma função aqui que toma valores no R2, ó, no subconjunto R2, se ela for de ordem C2, ou for de classe C2, então as derivadas mistas são iguais, ou seja, se eu derivar, tanto faz eu derivar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Na verdade, aqui a operação é o contrário, derivei primeiro em relação a y, depois a x, tá certo? Quanto se eu derivar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Essas derivadas mistas são iguais. Tranquilo? Então, para que essas derivadas mistas sejam iguais, é necessário o suficiente que, primeiro, elas existam e que elas sejam contínuas. Se elas existirem e forem contínuas, elas serão obrigatoriamente iguais. Tá certo? Que é o caso, olha só, que é o caso aqui, ó. Todas elas existem, e qualquer coisa mais contínua do que a função exponencial, não é? Então, esses caras são contínuos. Então, como essas funções são contínuas, elas são iguais, né? A gente consegue perceber. A mesma coisa aqui, olha só. Aqui eu tenho um polinômio, ó, função lá do exemplo 23. Derivada de polinômio, outro polinômio. Derivada de novo, polinômio. Então, qualquer coisa mais contínua do que polinômio, na verdade, então, como as derivadas de polinômio sempre existem para qualquer ordem, né? Em particular, os polinômios são de classe C infinita. Você pode derivar quantas vezes quiser. Uma hora vai dar zero, mas você pode continuar derivando. Então, como esses caras são de classe C2, as derivadas parciais de segunda ordem existem, são contínuas, portanto, são iguais, como a gente percebeu na execução desse exemplo
23. Tranquilo? Então, se a minha função for de classe C2, ou seja, se as derivadas parciais de segunda ordem existirem e forem contínuas, obrigatoriamente as derivadas parciais mistas de segunda ordem serão iguais. Ok?